A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa escola bíblica Palavra Viva. Nós estamos dando início a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento das línguas escritas através das quais a Bíblia chegou ao nosso conhecimento. Ainda que o Antigo Testamento nada diga a respeito do desenvolvimento da escrita, nós podemos discernir três estágios desse desenvolvimento. No primeiro estágio, acham-se os pictogramas. O que eram os pictogramas? Eram representações rudes que antecederam a escrita atual. Eram figuras que representavam seres humanos ou animais, como o boi, o leão e a águia. Com o passar do tempo, os pictogramas foram perdendo sua posição dominante como meio de comunicação escrita e foram substituídos por ideogramas, que são figuras que representavam ideias, em vez de pessoas e objetos. Um objeto como o Sol representava o calor, um homem de idade avançada representava a velhice, a águia, o poder, o boi, a força e o leão, a realeza, e assim por diante. De modo que tais ideogramas gradualmente foram substituindo os pictogramas. Outra expansão dos pictogramas foram os fonogramas, ou traços que representavam sons em vez de objetos ou ideias. Uma boca poderia representar o verbo falar, o ouvido, o verbo ouvir, uma perna, o verbo andar. Uma cabeça de leão poderia significar um estrondo, a cabeça de um pássaro, um som delicado, uma harpa, a música e assim por diante. Deu-se um passo gigantesco no desenvolvimento da escrita depois de longo tempo, quando os fenícios desenvolveram a sua maior inovação na história da comunicação escrita, que é o alfabeto. Bom, as evidências da escrita na antiguidade, de modo algum, são abundantes, mas as existentes, pelo menos, bastam como expressão elevada do desenvolvimento cultural. Parece que a escrita se desenvolveu durante o quarto milênio antes de Cristo. Nos segundos milênio antes de Cristo, várias experiências conduziram ao desenvolvimento do alfabeto e de documentos escritos por parte dos fenícios. Tudo isso se completou antes da época de Moisés. Moisés, que escreveu não antes de mais ou menos 1450 a.C. Já em 3500 a.C., os sumérios usavam tabuinhas de barro para escrita cuneiforme e registravam acontecimentos da sua história na Mesopotâmia. Como exemplo desse tipo de escrita, nós temos a descrição sumeriana do dilúvio, que teria sido gravada em 2100 a.C. Então você veja só que interessante, os sumérios também têm uma história do dilúvio. E eles escreveram essa história, fizeram uma descrição do dilúvio. Agora, havia no Egito, por cerca de 3100 a.C., alguns documentos que foram escritos em hieróglifos, que é um tipo de pictografia. Dentre esses escritos egípcios, que eram bem primitivos, estavam os ensinos de Gagêmini e o ensino de Ptah Hetep, que datam de cerca de 2700 a.C. A partir de 2500 a.C., usavam-se textos pictográficos em biblos, que é Gebal. Lembra que nós falamos de biblos na nossa última aula, que é Gebal, e também na Síria. Em suma, Moisés e os demais autores da Bíblia escreveram numa época em que a humanidade estava alfabetizada, entre aspas. Ou melhor dizendo, já podia comunicar seus pensamentos por escrito, usando essa estrutura de escrita que nós escrevemos aqui. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os materiais e os instrumentos da escrita. Então, primeiramente, os materiais da escrita. Os autores das escrituras empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. Não foi nada diferente daquilo que eles tinham acesso. Por exemplo,
As tabuinhas de barro eram usadas não só na antiga Suméria, já em 3500 a.C., como também por Jeremias, conforme está lá no capítulo 17, versículo 13 do livro de Jeremias, e também por Ezequiel, segundo o capítulo 4, versículo 1 do livro de Ezequiel. As pedras também eram usadas para fazer inscrições na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina também. Eram usadas para gravação, por exemplo, do Código de Hammurabi, um dos códigos de lei mais conhecidos da história antiga, e também dos textos da Pedra de Roseta e da Pedra Moabita. Foram empregadas também na região do Rio do Cão, no Líbano, e em Berristum, na Pérsia, que é o Irã, como também por escritos bíblicos. Você pode conferir em Êxodo 24, 12, 32, 15 e 16, Deuteronômio 27, 2 e 3, Josué 8, 31 e 32. O papiro foi usado na antiga Gebal, que é Biblos, e no Egito por volta de 2100 a.C. O que eram os papiros? Eram folhas de uma planta que se prensavam e colavam para formar um rolo. Foi o material que o apóstolo João usou para escrever o Apocalipse. Está lá no capítulo 5, versículo 1 do livro de Apocalipse. E também as suas cartas, de acordo com a segunda carta, versículo 12. Felino, pergaminho e couro são palavras que designam os vários estágios de produção de material de escrita feito de peles de animais. O velino era desconhecido até 200 a.C., pelo que Jeremias teria tido em mente o couro, conforme o capítulo 36, versículo 23 de Jeremias. Paulo se refere a pergaminhos em 2 Timóteo 4,13. Outros materiais para escritas eram metal, a gente vê o metal lá em Êxodo 28 e também no capítulo 36. Em Jó, capítulo 19, versículo 24 e Mateus 22, 19 e 20. A cera aparece lá em Isaías capítulo 8, versículo 1, capítulo 30, versículo 8 e também Hebreus 2, 12 e Lucas 1, 63. As pedras preciosas vão aparecer em Êxodo 36, 6 a 14. E os cacos de louça, óstracos, como mostra Jó 2, 8. Quais eram os instrumentos de escrita? Vários instrumentos básicos foram empregados para que se produzissem os registros escritos nos materiais mencionados acima. Dentre eles estava o instrumento em formato de pontalete triangular, com cabeçote chanfrado com que se escrevia. Era usado de modo especial para fazer entalhes em tabuinhas de barro ou de cera, sendo às vezes denominado pena pelos escritores bíblicos. Você pode verificar Jeremias 17:1. O cinzel era usado para fazer inscrições em pedra, como em Josué 8, 31 a 32. Jó refere-se ao cinzel, denominando pena de ferro, 19:24, com o qual se poderiam fazer gravações na rocha. A pena era usada para escrever em papiro, em couro, em velino e em pergaminho. Outros instrumentos eram usados pelo escriba para desempenhar as tarefas escriturárias. Jeremias refere-se a um canivete que alguém usou a fim de destruir um rolo em Jeremias 36, 23. Seu uso mostra que o rolo teria sido feito de material mais forte que o papiro, que podia ser rasgado. O canivete também era usado quando o escritor desejava afiar a pena, quando esta começasse a ficar rombuda ou gasta pelo uso. A tinta era o material que acompanhava a pena e ficava no tinteiro. A tinta era usada para escrever em papiro, em couro, em pergaminho, em velino. Vê-se desse modo que todos os materiais e instrumentos disponíveis, os escritores do mundo antigo também estavam à disposição dos escritores da Bíblia. Então, da mesma maneira que outros escritores usavam, os escritores da Bíblia também usaram os mesmos instrumentos. A preparação e a preservação dos manuscritos. Os escritos originais autênticos, saídos
da mão de um profeta ou apóstolo, ou de um secretário ou amanuense, sempre sob a direção do homem de Deus, eram chamados de autógrafos. Esses não existem mais. Por essa razão, precisaram ser reconstituídos a partir de manuscritos e versões primitivas do texto da Bíblia. Tais manuscritos oferecem evidências tangíveis e importantes da transmissão da Bíblia para nós por parte de Deus. Como os manuscritos foram preparados? No Antigo Testamento, ainda que a escrita hebraica se tenha iniciado antes da época de Moisés, é impossível precisar o seu surgimento. Não existem manuscritos que teriam sido produzidos antes do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico aconteceu no ano 586 a.C. Então, antes dessa data, não existem manuscritos. Mas houve uma verdadeira avalanche de cópias das escrituras que datam da era do Talmud, cerca de 300 a.C. até 500 depois de Cristo. Durante esse período, surgiram dois tipos genéricos de cópias manuscritas, que eram os rolos das sinagogas e as cópias particulares. O rolo das sinagogas eram considerados cópias, e eram cópias sagradas do texto do Antigo Testamento, por causa das regras rigorosas que cercavam a sua execução. Tais cópias eram usadas em cultos, em reuniões públicas, nas festas anuais. Um rolo separado continha a Torá, que é a lei. Parte dos Nebiim, que eram os profetas, vinha de um outro rolo. Então, um rolo era para a lei, o outro para os profetas. Os Ketubim, que são os escritos, em outros dois rolos. E os Megilot, que são 5 rolos, em 5 rolos separados. Os Megilot, sem dúvida, eram escritos em rolos separados, a fim de facilitar a leitura nas festas anuais. Então, as cópias particulares eram consideradas cópias comuns do texto do Antigo Testamento e não usadas em reuniões públicas, era para uso particular. Esses rolos eram preparados com grande cuidado, ainda que não fossem controlados pelas rigorosas regras que regiam a confecção das cópias nas sinagogas. Então, assim, não era tão rígido, né, o trabalho que era feito com esses rolos. Os desejos do comprador determinavam a qualidade de cada cópia. Raramente a pessoa obtinha uma coleção de rolos que contivesse o Antigo Testamento em sua integralidade. Bom, já com relação ao Novo Testamento, os autógrafos desapareceram há muito tempo. Mas existem ainda muitas evidências que garantem a suposição de que tais documentos teriam sido escritos em rolos e em livros feitos de papiro. Paulo mostrou que o Antigo Testamento havia sido copiado em livros e em pergaminhos, em 2 Timóteo 4,13. Mas é provável que o Novo Testamento tenha sido escrito em rolos de papiro entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. Por volta do começo do século II, introduziram-se códices de papiro, mas estes também eram perecíveis, não iam durar muito tempo. Com a chegada das perseguições dentro do Império Romano, as escrituras passaram a correr perigo de extinção e já não foram copiadas sistematicamente até a época de Constantino. Com a carta de Constantino a Eusébio de Cesareia, as cópias sistemáticas do Novo Testamento se iniciaram no Ocidente. A partir de então, o velino e o pergaminho também foram empregados nas cópias manuscritas do Novo Testamento. Só na era da Reforma é que as primeiras cópias impressas da Bíblia se tornaram disponíveis. Então, como se deu a preservação e a idade dos manuscritos? Como não houvesse um processo de impressão na época em que as cópias eram manuscritas, a idade e a preservação dessas cópias devem ser apuradas por outros meios que não a data da publicação impressa nas páginas iniciais. Os meios empregados na apuração da idade de um manuscrito incluíam os materiais empregados, o tamanho da letra, seu formato e pontuação, as divisões do texto e outros fatores diversos. Os materiais constituem pista importante. Para propósitos atuais,
só se considera os materiais usáveis no preparo de rolos ou de livros. Os materiais mais antigos são as peles, embora seu uso acarretasse rolos pesados e volumosos no Antigo Testamento. No tempo do Novo Testamento, usavam-se rolos de papiro, porque eles eram mais baratos, em comparação com o velino e com o pergaminho, que evidentemente eram mais caros. Os códices de papiro foram introduzidos para que os rolos individuais fossem unificados num só volume. Por volta do começo do século II d.C., foram introduzidos. O velino e o pergaminho foram usados para o Antigo Testamento na época do Novo Testamento, 2 Timóteo 4,13, e para o Novo Testamento só o período de perseguições do século IV. Era comum restaurar pergaminhos, recopiando-se os manuscritos quando os escritos iam ficando apagados. Às vezes, os pergaminhos eram totalmente apagados para receber novos textos, mas aconteceu no caso do Códice Efraimita. Então aconteceu com relação a esse códice que houve um momento que ele foi apagado para que o pergaminho pudesse receber um novo texto. Esse tipo de manuscrito também era chamado palimpsesto, nome difícil de falar. No grego significa raspado de novo. Então vamos lá, é muito difícil, mas vamos tentar. Palimpsesto, isso, raspado de novo. Ou reescrito, que é um termo oriundo da forma latina. O papel foi inventado na China no século II d.C. e introduzido no Turquestão Oriental no começo do século IV. Depois passou a ser manufaturado na Arábia no século VIII, introduzido na Europa no século X. Ali, manufaturado no século XII, na Europa, e usado comumente no século XIII. Surgiram outros desenvolvimentos na manufatura do papel que podem ajudar a apurar a idade de manuscrito a partir da análise do material de escrita, ok? Então até aqui nós vimos como que foi se desenvolvendo o material através do qual a Bíblia foi sendo escrita, Então nós vimos os vários tipos de materiais e como eles foram se desenvolvendo. Então a gente vai ver que houve uma evolução desde lá atrás, até mesmo antes da época de Moisés, até o período da Reforma, quando então surgiu a imprensa e a Bíblia passou a ser impressa em papel, Pois bem, hoje, com a evolução da internet, dos apps, nós temos a Bíblia nos nossos celulares, nos tablets, computadores, notebooks, Temos a Bíblia digital. Então, hoje, o acesso à Bíblia é muito maior até do que foi em épocas passadas, porque a tecnologia hoje nos ajuda a ter esse acesso, Então, nós vamos parando por aqui por hoje. Eu quero agradecer muito a sua presença conosco nesta aula, que Deus o abençoe poderosamente. Eu quero liberar aqui uma palavra de bênção a todos os nossos alunos, que você se torne um leitor voraz da Bíblia, que o Espírito Santo coloque no seu coração fome e sede pela palavra de Deus. E não somente isso, mas que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente e lhe dar entendimento de todas as verdades reveladas na sua palavra. Amém? Voltaremos em breve com mais uma aula do nosso curso básico de teologia, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva. Vamos falar sobre as divisões do texto e vamos entrar na autoria divina humana da Bíblia, ok? Até lá, que Deus abençoe. E se você gostou do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, contribua conosco para que nós possamos crescer aqui no YouTube. Queremos alcançar a meta de 1000 pessoas inscritas no canal, ainda não chegamos lá, estamos na casa dos 600 inscritos, eu desejo muito chegar a 1000 muito em breve, e você pode nos ajudar. Como? Compartilhando esse estudo com pessoas que você conhece, e dando seu like, e fazendo seu comentário aí, dizendo se você gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida,
para a gente poder ir respondendo aqui nas aulas e também tendo teu feedback sobre o nosso trabalho. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro no nosso curso básico de teologia aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.